Bom, questões de redação oficial. Sobre a coisa que tem mais questões de todas. Definições e atributos da redação oficial. Sabe, são as perguntas que filam, perguntas se está impessoal, se está conciso, se é clareza, se é formal. Bom, vamos lá. Uma coisa incorreta, certo? Use expressões simples e objetivas que possibilitam a imediata compreensão pelo leitor. Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou colocar aqui em cima as certas e as erradas e vou dividir aqui. Vamos lá. Use expressões simples e objetivas que possibilitam imediata compreensão pelo leitor. Use expressões simples e objetivas que possibilitam imediata compreensão pelo leitor. Volta. O que está falando aqui sobre a redação? Bom, isso aqui está certo, a construção. Texto conciso que transmite o máximo de informações com o... Quer dizer, acho que pode dizer isso aqui que eu tenho clareza, certo? Texto conciso que transmite o máximo de informações com o mínimo de palavras é conciso, certo? Livre expressão, então, palavras desnecessárias ou redundantes que nada lhe acrescenta. Certo. Utilizar termos de expressão de caráter pessoal, pois a comunicação oficial é feita em nome do serviço público. Errado. Daí acertamos uma. Próxima questão. A redação oficial caracteriza-se pela maneira como o poder público redige os atos normativos e comunicações. Incorreto. A comunicação oficial deve ser uniforme e observada-se que há sempre um único comunicador e um único receptor. Errado. Não há um único receptor. Próxima questão. Droga de verdadeiros ou falsos, né? Vamos falar as verdadeiras ou falsas? Não há demais para ler isso aqui. Ao se redigir um documento oficial, é necessário o emprego de um nível de linguagem mais formal nos atos e expedientes oficiais. Isso se deve ao próprio caráter público desses atos e comunicações e de sua finalidade. Dessa forma, entende-se que alguns cuidados devem ser tomados ao se redigir o texto dos documentos oficiais, procurando evitar o uso de... Volta. Se deve ser ao próprio caráter público, entende-se que alguns cuidados devem ser tomados ao se redigir o texto dos documentos oficiais, procurando evitar o uso de coesão de linguagem pessoal. Tem que usar coesão, tem que usar pessoal, tem que usar a norma padrão, sem uso de ambiguidade. Legal, 3 certas. Próxima. Acerca dos aspectos gerais da redação, essa aqui de novo uma de alternativa de julgar as coisinhas. Nada a ver, não quero esconder coisinhas de julgar. Demora demais. Esse aqui tem muito enunciado, mas vamos. A eficácia da comunicação oficial depende basicamente do uso da linguagem simples e direta, chegando ao assunto que se deseja expor. Um texto eficaz deve ser direto e objetivo, claro e coeso, a alternativa que apresenta o conceito adequado de coesão. A coesão é treco poucas palavras, bom entendimento. União íntima, consiste em expressar com o mínimo de palavras o máximo de informações, desde que não se abuse de síntese, a tal ponto que a ideia se torne incompreensível. Verdade, mas vamos ver as outras. Normas de tratamento usuais de correspondência oficial, traços de caráter pessoal do texto, traços de utilização do padrão culto. Bom, vamos nessa aqui mesmo. B. Ih, deu errado. Essa aqui que eu não li. A união íntima das partes de um todo. Assim, as palavras e as orações, os períodos, os parágrafos são interligados e coerentes dispostos dentro do texto. Interessante. Primeiro erro. Próxima questão. Em relação às qualidades e características fundamentais da redação oficial, a alternativa correta: clareza, concisão e correção gramatical e coesão. Vamos ver. Clareza consiste em expressar com um mínimo de palavras, isso é concisão. Concisão acontece quando as palavras, as orações e os períodos dos parágrafos estão interligados. Agora eu estou confuso. Considera-se como correção gramatical a utilização do padrão culto de linguagem. Não entendo. O termo coesão é a qualidade do que é inteligível, facilmente incompreensível. Não, isso é clareza. Vamos nesse concisão aqui? Acabou que era coisa que não fazia o menor sentido pra mim. Desde quando? Onde é que existe correção gramatical? Nunca vi usar nenhuma. É a primeira vez que eu vejo usar um termo de correção gramatical. Não é uma pergunta de redação oficial, né? Próximo. Uma coisa não correta é uma coisa incorreta. Então, escolha a coisa que está errada com essas paredes de texto. Primeira. Deixa eu ver. Eu vou ver, não vou ler na ordem, não. Essa aqui primeiro. Para ela concorrem também a impessoalidade, que evita a duplicidade de interpretações que poderia decorrer de um tratamento personalista, certo? Dado o texto, e uso do padrão culto de linguagem em princípio de entendimento geral e, por definição do avesso, vocábulos de consolação restrita como a gíria e o jargão. Isso está certo. Deixa aqui agora. A revisão atenta exige necessariamente tempo. A pressa com que são elaboradas certas comunicações quase sempre compromete sua clareza. Não se deve proceder à redação de um texto que não seja seguido por sua revisão. Evite-se, pois, o atraso com sua indesejável repercussão ao redigir. E isso está certo também. Mas só que tem duas coisas na revisão, então uma delas deve estar errada, né? Na revisão de um expediente deve-se avaliar se ele será de fácil compreensão para o seu destinatário, certo? O objetivo é eleger o destinatário a pesquisar sentido. Não, o destinatário não tem que pesquisar sentido de nada. Está errado. E mais um certo. Próxima questão. Alternativa correta. Portanto, personalidade, formalidade, padronização, atributos. Alternativa correta. Tá. Eu vou ler essa aqui primeiro. O tratamento impessoal requerido em comunicações oficiais decorre da ausência de impressões individuais de quem comunica e de quem recebe, além de caráter pessoal, do próprio assunto tratado. Recebe, comunica e assunto. E isso está correto.
Legal, a primeira que eu escolhi estava correta. Próxima questão. Outra de jogar correto. Deixa eu ver qual que eu vou ler dessa parede de texto. Olha, uma que aparece o padrão oficial de linguagem. E não existe isso, então essa aqui tá errado. Legal. A necessidade de expressar, eu vou ler essa aqui agora, tá? A necessidade de expressar determinado nível de linguagem nos atos de expedientes artificiais decorre do próprio caráter público desses atos. E comunicações. Em relação à sua finalidade, os atos oficiais estabelecem regras para a conduta dos cidadãos e regulam o funcionamento. Em relação à sua finalidade, os atos oficiais estabelecem regras de conduta dos cidadãos. O que é isso? Esquece essa coisa de conduta dos cidadãos. A linguagem técnica deve ser empregada apenas em situações que a exijam, certo? Sendo de evitar o seu uso indiscriminado, certo? Certos regulamentos acadêmicos e mesmo o vocabulário próprio que determinada área são de difícil entendimento por quem não esteja com eles familiarizados, certo? Deve-se ter o cuidado, portanto, não desprecitá-los em comunicações encaminhadas a outros órgãos da administração por expediente dirigido a cidadãos, certo? Legal, mais uma certa. Próxima questão. A alternativa que pode ser relacionada ao termo jargão. Palavras entáticas não são jargão, palavras negrito não são jargão, termos de língua inglesa exclusivamente não são jargão, terminologia usada em grupos profissionais ou áreas como esporte. Isso pode ser certo. Uso de mesóclise e ênclise exclusivamente errado. Terminologia especificada. Isso que é jargão. Certo? Certo. Próxima questão. Outra de incisos, não. Uma de falar o que? Uma coisa cada? Essa aqui é boa, né? Questão. Para ela concorrem eliminação de passagens substanciais do texto para reduzi-lo em tamanho. Clareza deve ser a qualidade básica do todo. O texto oficial pode se definir como claro aquele texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. No entanto, a clareza não é algo que se atinja por si só. Ela depende estritamente das demais características da redação oficial. Para ela, clareza escarística, tá? Para ela concorrem eliminação de passagens substanciais do texto para reduzi-lo em tamanho. Eliminação de passagens substanciais do texto para reduzi-lo em tamanho. Isso é certo. Concisão que faz desaparecer os textos de excessos linguísticos que nada lhe acrescentam. Certo? Do padrão, uso do padrão culto linguagem em princípio de entendimento geral, por definição favorável de vocábulos de circulação restrita com a gíria e jargão. Errado. Personalidade. Não. Informalidade ou padronização que possibilita a imprescindível uniformidade dos textos. Informalidade errada. Você precisa de texto e nessas passagens. Não é que acertou? Mais um certo. Próxima questão. As comunicações oficiais devem ser sempre formais, além de impessoalidade. O uso de padrão culto da linguagem é imperativo, como a formalidade de tratamento sobre a formalidade utilizada nas comunicações oficiais. É correto afirmar que a formalidade vincula-se à necessidade de uma dissonância de comunicação em várias esferas do poder. Errado. A formalidade respeita a polidez, certo? Só com polidez. A palavra-chave de questões de formalidade é polidez, tá? Certo, certo. Próxima. Pode-se dizer que a redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige, tá? A redação oficial deve querer dizer, tá? Pessoalidade, errado. Pessoalidade, errado. Impessoalidade. Uso de linguagem padrão, clareza, concisão, informalidade, uniformidade. Naturalidade, não. Uso do padrão culto da língua, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Volta. Informalidade, informalidade, formalidade, informalidade. Não, informalidade é uma pegadinha. Formalidade. Certo? Próxima questão. Assinale a alternativa correta. Quanto concisão? A qualidade do texto... É a qualidade do texto que possibilita imediata compreensão. Isso não é concisão. A qualidade de texto que evita impressões pessoais, seja de quem comunica a mensagem, seja de quem recebe ou mesmo do assunto tratado. É a exigência de que tanto o texto obedece a certas regras padronizadas, que incluem, dentro de outros aspectos, certa forma de tratamento. É a qualidade... Gente, o texto obedece a certas regras padronizadas que incluem, dentro de outros aspectos, certa forma de tratamento. Não. Qualidade de conteúdo no texto que obedece a regras gramáticas predominantes, evitando o uso de gírias. Não. É a qualidade do texto que transmite o máximo de informações com o mínimo. Isso aqui é coisa de máximo e mínimo é concisão. Cara, tem bastante questão de concisão, né? Próxima questão. A redação oficial deve se caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto da linguagem, clareza, concisão, Esqueci que isso aqui é uma de enunciados, eu não quero ler enunciados de mais. Para escrever a solicitação referida na questão anterior, o reitor do RIFPS, que é o carinha desse concurso, identifique características fundamentais. Tá. Sofisticação linguística não é uma característica. Impessoalidade é, uso padrão é, uniformidade é, certo? Deu certo. Mais uma certa. Tá repetindo várias questões, né? Próxima questão, fala do artigo 37, né? Características. Pessoalidade e informalidade, errado. Pessoalidade, não. Uso de linguagem coloquial, não. Controle da forma, controle, não. E pessoalidade, uso padrão de culto da linguagem, clareza, concisão, uniformidade. Legal. Mais uma certa. E pulando a questão de alternativas. Vamos ver aqui. A ausência de impressões individuais de quem comunica se refere a qual característica? Impessoalidade. Mais uma certa. Bom, as questões estão fáceis no momento. Julgue correto sobre redação.
Qual que eu escolho, qual que eu escuso. Essa aqui tá falando das características, né? Grama, clareza, vai. Uma das qualidades básicas da redação oficial consiste no emprego de boas maneiras de expressões, fidalgas no tratamento respeitoso. Não, clareza não tem nada disso, é formalidade. Vamos ver, a questão gramatical apareceu numa questão lá que eu errei. Vamos ver o que tá falando aqui. Questão gramatical, uma das qualidades básicas da redação oficial. Essa coisa de características, qualidades, se me irrita bastante, né? Qualidades básicas da redação oficial consiste no respeito às normas e princípios do idioma, a partir de utilização do padrão da linguagem. E isso está bem bonitinho, certo? Né? Que é a droga da correção gramatical? Então, marca que cai uma questão de correção gramatical, só para todo mundo errar e eu acertar. Vamos lá? Quantas suas características da redação? Tá. Individualidade, nada a ver. Impessoalidade, uso de linguagem coloquial, não. Impessoalidade, uso de padrão, certo? Clareza, concisão, formalidade. Formalidade tem. Normalmente eles colocam uma informalidade. Ainda bem que eu prestei atenção dessa vez. E acertão. Mais um acerto. Olha aí quantos acertos. Mais de 15 acertos e só 2 erros. Tá bom aí a ranking de gols. Caraca, que parede de texto. A redação oficial é necessariamente árida e intensa. A evolução da língua, que nos dias atuais se mostra bastante mudada, dadas as redes sociais, principalmente a que sua finalidade básica é comunicar com a impessoalidade e a máxima clareza, impõe certos parâmetros ao uso que se faz da língua, de maneira diversa daquela da correspondência particular. Por exemplo, assim certos jargões e princípios de norma culta devem ser rigorosamente respeitados na redação e uma correspondência oficial. Quer dizer, tá errado, porque não usa coisas de jargões, né? Deixa eu ver a menor. Esse aqui. A questão da objetividade e a formalidade que nos valemos para elaborar as expedientes oficiais. Objetividade e formalidade, tá certo, né? E contribuem para que isso seja alcançada a necessária impessoalidade própria de atos oficiais e, consequentemente, da redação oficial. Necessário o quê? Essa pessoalidade, nada a ver. Próximo, esse aqui, clareza. A clareza da redação é antes uma qualidade de um texto do que uma característica. Cara, já vi questão com essa frase e me irritou. Claro, é o texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo. E tava mesmo o texto que estava escrito aqui. Isso aqui é concisão, não é clareza. Vamos para esse aqui. A redação oficial deve caracterizar pela impessoalidade, os padrão, clareza, concisão, formalidade e formalidade. Certo até aqui. Ainda mais, já que a velocidade e a impessoalidade são princípios fundamentais de toda a administração pública, claro que esse deve ser igualmente ordenado a elaboração de atos de comunicações oficiais. Cara, olha isso, meu, que irritante. Eu tinha uma questão em que estava escrito isso aqui, ó. Estava escrito exatamente isso aqui que está escrito aqui. Só que ao invés de publicidade, estava escrito legalidade. E eu coloquei que estava certo, porque pra mim estava escrito literalmente a coisa da lei. Só que na Constituição Federal, no artigo 37. Só que estava errado, e eu não entendi porque estava errado. Mas agora eu entendi. Eu não sabia exatamente o que estava escrito na própria artigo 37 da Constituição. Mas ela deve estar escrito isso mesmo. No princípio, estava falando dos princípios que estão no artigo 37 e que determinam a redação oficial. E obviamente eles são a publicidade, né? E a impessoalidade. Lá só estava escrito a impessoalidade e ilegalidade. Eu considerei certo só com isso. Mas, obviamente, eu tinha esquecido do princípio de publicidade que caracteriza isso. Isso aqui está muito certo. Próxima questão. Uma questão de alternativas, não gosto disso, muito demorado. Outra questão de alternativas, não, pulo. Outra questão de alternativas, caraca, quantas questões de alternativas? Com relação à redação oficial, não é alternativa correta. As comunicações oficiais devem ser formais, isto é, obedecem a certas regras de forma. Regras de forma e formais? Isso faz sentido, mas vamos pular. A clareza na redação oficial é uma característica prescindível. Não, é imprescindível, sempre tem que ter clareza. A característica da redação oficial é a pessoalidade. Não, é pessoalidade. A redação oficial deve se valer de excessos linguísticos, não deve usar excessos linguísticos. A redação oficial evita o uso de padrão culto da linguagem e usa ocasiões podendo... Eu não evito o padrão culto. Opa, eu acabei respondendo, mas estava errado. Eu não vou colocar que eu errei essa aqui, não. Próxima questão. Certo e errado, julgue. A redação oficial caracteriza-se pela impessoalidade, pelo uso de padrão de culto, clareza, concisão, formalidade e pela uniformidade. Certinha. Mais um ponto. Julgue. Deixa eu ver. Isso aqui parece fácil. Não tem que ter parada de texto. Então, características, né? Pessoalidade está errado, uso padrão está certo, clareza está certo, concisão está certo, formalidade está certo, confirmação está certo. Ou seja, tudo que não tem um e é um monte de número. Não, esse aqui. Acertamos, mais um ponto. Caraca, olha quantos pontos. Próxima questão. Esse aqui é a mesma coisa, outros aspectos. Entre outros aspectos, pessoalidade não, uso de padrão é, formalidade é. Ou seja, 2 e 3. Esse aqui. Legal. Próxima questão. Para manter a impessoalidade, as comunicações oficiais devem ser sempre formais. E isso está certo. Identifica o fator que não concorre com a formalidade na redação. A hierarquia entre as ideias fundamentais e secundárias. Formalidade, polidez, civilidade na fundamentação, isso é formalidade. Ajuste de pronome, tratamento e autoridade, isso é formalidade. Uso padrão de cor da língua é formalidade. Essa coisa de hierarquia entre as ideias. Isso é só planejamento da coisa. Deixa eu colocar um pontinho aqui, mais um ponto, está demais. Acho a coisa incorreta. A qualidade básica do texto oficial é a clareza, que se define pelo texto que possibilita a imediata compreensão do leitor. Isso está certo. Esse aqui agora. Exige o uso de padrão culto da linguagem de modo a consagrar uma linguagem burocrática. Isso está errado, não se usa linguagem burocrática.
Certo, mais um ponto. Mais uma questão. O Manual de Redação do Presidente da República define que a redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações segundo o referido. Características. Personalidade tem. Imparcialidade tem, né? Clareza, concisão tem. Formalidade e uniformidade tem também. Uso padrão de cor da língua tem. Imparcialidade, quer dizer, normalmente é a impossibilidade. Eu quero saber, eu vou tirar esse 1 aqui. Não tem 1. Não, não, não. Só 2, 3, 4. Quer dizer, pra mim, imparcialidade é como se fosse um sinônimo de impessoalidade, mas não, né? Imparcialidade é quando você tá tentando julgar alguma coisa. E você é parcial a alguma coisa, não é imparcial a alguma coisa. E aí não tá julgando nada, então nada a ver. Vamos lá, mais um ponto. Próxima questão. Não vamos jogar coisinhas com muito texto, não. Outro, julgue certo e errado. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, certo? Os padrão, linguagem, classificação, formalidade. Cara, que isso aqui aparece toda hora, né? Certinho. E mais um ponto. Quanto já fiz? 5, 10, 15, 20, 24. 24 questões, né? Vamos terminar aqui quando eu fizer 25 questões. Não, vai, 30. 30 é melhor. Referente às expectativas gerais da redação oficial, se não é alternativa correta, uma vez que o princípio fundamental de toda a administração pública é o tratamento igualitário, a redação oficial deve utilizar-se de linguagem coloquial para que todos possam ter acesso aos atos de comunicações oficiais. A publicidade dos atos normativos implica que eles sejam escritos de forma prolixa, pois todas as informações... Cara, eu tô lendo e não tô prestando atenção, né? Vamos ler isso aqui. Coisa correta, tá? A redação oficial deve primar pelo emprego de linguagem rebuscada, uma vez que o uso de padrão culto da linguagem implica nesse emprego. Padrão culto da linguagem é rebuscado? Errado. Por esse aqui agora. As comunicações oficiais devem ser sempre formais e obedecer a certa formalidade no tratamento. Deve ser sempre formais? Certo. Acertamos, né? 25 acertos, nenhum erro. Referentes aos aspectos gerais da redação oficial, se não é a alternativa correta, a diagramação do texto não é um fator essencial para a padronização dos textos oficiais, pois... A diagramação não é um fator essencial? É claro que é essencial, tá errado isso aqui. Clareza deve ser qualidade básica de todo o texto oficial, certo? Possibilitando a imediata compreensão por parte do leitor, certo? Bonitinho, né? Cara, as questões da redação parece que é tudo quando é muito óbvio. Olha, uma questão de descobrir qual que é o treco, tô ferrado. Personalidade, uso padrão, são características de... Ah, não. Essa aqui não é descobrir qual é o tipo de redação, não. Linguagem coloquial, comunicação, redação oficial. Ah, que coisa estranha essa questão. Próxima questão. Ah, opa, esqueci de colocar os pontos, senão a gente esquece de contar. Falta 3 certos. Ler um texto e julgar? Que droga. Teoria oficiais deve caracterizar pela formalidade e pelo uso padrão de culta linguagem, certo? Comunicações oficiais devem sempre permitir uma única interpretação e ser estritamente impessoais e uniformes, certo também. Dependendo do seu teor, o texto legal pode ter sua compreensão dificultada. Seu teor, o texto legal pode ter sua compreensão dificultada, sendo aceitável que não seja entendido por alguns cidadãos. Não é aceitável isso, ou seja, só um é dos estão certo. Tem que ser sempre entendível. Próxima, só falta 2 certos, vamos lá. Opa, não quero julgar coisas. Achei correta. Lembra das alternativas? Vai. A necessidade de empregar, essa aqui, a necessidade de empregar determinado nível de linguagem nos atos de expedientes oficiais decorre de um lado do próprio caráter público desses fatos, atos e comunicações, do outro de sua própria finalidade. Necessidade de determinar nível de linguagem nos atos de expedientes oficiais decorre de um lado do próprio caráter público desses atos e comunicação e de outra finalidade. A verdade é que eu não entendi o que eu acabei de ler, então vamos pular. Tá. Concisão sobre concisão. É o texto que consegue transmitir um máximo de informações com um mínimo de palavras para que se dirija com essa qualidade. É fundamental que se tenha, além de conhecimento do assunto sobre o qual se escreve, o necessário tempo para revisar o texto depois de pronto. E nessa leitura aqui, muitas vezes se percebem eventuais redundâncias ou repetições necessárias. Certo. E acertamos. Só mais um acerto para terminar. Próxima questão. Vamos lá, com base no memorando. Ela depende estritamente das demais características da redação oficial. Para ela concorrem a expensualidade, que evita a duplicidade de interpretações, que poderia decorrer de um tratamento personalista dado ao texto, certo? É isso? O que era para responder nessa questão? No entanto, a clareza não é algo que se atinja por si só. Ela depende estritamente de demais características. Impessoalidade e clareza. Para ela concorrem pela clareza. Na tilografia, os papéis uniformes para o texto definitivo e a correta diagramação do texto são dispensáveis para a padronização. Mas não entendi nada dessa questão. Próxima questão. Redação oficial, segundo o manual de redação. Características, né? Cara, só tem questão, praticamente só tem questão de características. Por isso que eu não acertei tanto, né? Personalidade não. Personalidade, culto ou padrão popular, né? Viu? Última questão, certo? Legal. 3 acertos, 30 acertos, 33 questões. Legal, né? 30 questões, 3 erros. Legal, tchauzinho. Caraca.